Meus irmãos, vamos então à Epístola de Paulo aos Romanos. Vamos retornar então a esta epístola, essa carta, tratado de Paulo, escrita à comunidade cristã em Roma. Essa epístola tem sido, de fato, o objeto das nossas pregações nos domingos à noite, no dia do Senhor, nos cultos vespertinos. E agora não será diferente. Vamos então a Romanos 1, e nós faremos a leitura, irmãos, do versículo 21 até o versículo de número 27. Veja só o que o apóstolo Paulo fala e escreve a partir do versículo 21. Portanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes o coração insensato. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem incorruptível, bem como de aves, quadrúpedes e répteis. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura, em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Por causa disso, os entregou Deus a paixões infames, porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, homens com homens, e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Meus irmãos, nós temos visto na carta de Paulo aos Romanos, no primeiro capítulo, e nós começamos a ver isso no domingo passado, esta sessão que começou no versículo 18 e vai até o capítulo 3, que tem um grande tema. Essa sessão tem dois grandes temas. O primeiro é a universalidade do pecado. Todos pecaram. A universalidade do pecado. Todos pecaram. Junto disso, um outro grande tema. A ira de Deus que se revela dos céus contra os pecadores. Todos pecaram. E a ira de Deus se revela do céu contra os pecados dos homens. Lembram-se que Paulo começa a sua carta apresentando a justiça de Deus pelo pecador, em prol, em favor do pecador? Veja, irmãos, para que nós ansiemos pela justiça de Deus, é necessário a revelação da sua ira. A gente falou disso no domingo passado. Para que a justiça de Deus em Cristo por nós tenha o valor imensurável que tem, é necessário que eu e você saibamos que, como pecadores, se não nos arrependermos, se não formos a Cristo, a justiça de Deus por nós, nós estamos debaixo da ira de Deus. E é por isso que esse assunto é muito caro. A nossa pecaminosidade, a pecaminosidade da raça humana e a ira de Deus sobre ela. Para que o homem fuja da ira de Deus em Cristo Jesus. Se refugie em Cristo Jesus. Paulo continua, ele começou esse trecho, domingo passado, dizendo que os homens são indesculpáveis. Por quê? Primeiro, por aquilo que eles deixaram de fazer. Tendo conhecimento de Deus na criação, a criação revela a glória de Deus, como diz o Salmo 19. Um dia discursa outro dia, proclama a sabedoria, o poder, a majestade, a bondade de Deus. Quando o homem criado por Deus, com consciência, com intelecto, com razão, quando ele olha para a criação, ele reconhece um Criador. O homem, meus irmãos, o problema do homem não é que ele não sabe que Deus existe. O problema do homem é que, sabendo que Deus existe, não o quer reconhecer. Nós vimos isso no domingo passado. O problema do homem não é um problema de intelecto. É um problema moral e espiritual. Ele sabe que existe um Deus. Assim como eu olho para essa mesa e pressuponho que alguém a fez, assim como eu olho para um relógio e pressuponho um relojoeiro, assim o homem olha para a criação
e pressupõe, por sua razão e intelecto, que existe um Criador que colocou essas coisas em ordem. Só que o problema do homem não é o reconhecimento, o problema é que ele se revolta contra Deus, ele não quer que Deus exista. Então veja, na primeira parte que nós vimos domingo passado, o homem é indesculpável por aquilo que ele não faz. Ele não reconhece a Deus. Agora, nesse texto que nós lemos hoje, nós veremos que o homem é culpado não só por aquilo que ele deixa de fazer, mas por aquilo que ele faz. Vocês se lembram da pergunta do Catecismo Menor? Nós já passamos por ela. A pergunta de número 14, que traz a seguinte questão: o que é pecado? O que é pecado? E olha a resposta dos teólogos de Westminster. Pecado é qualquer falta de conformidade com a lei de Deus ou qualquer transgressão dessa lei. A ideia é que nós pecamos por omissão e pecamos, Silas e Daniele, por comissão. Por omissão e por comissão. Nós pecamos quando deixamos Gabriela e Marcelo de fazer o que devíamos. E nós pecamos por fazer o que não devíamos. Deu para entender? Nós pecamos, Pedro, por fazer o que não devíamos. E pecamos por deixar de fazer o que devíamos. Nós vimos que esses homens, os perversos, a humanidade, peca por deixar de fazer o que devia. Eles deveriam reconhecer a Deus e darem graças a Ele, mas não fizeram. E agora nós vamos ver que eles pecaram fazendo o que não deveriam. Eles se envolveram numa mútua sensualidade. Eles começaram a adorar mais a criatura e começaram a praticar perversidades entre si. Essa é a ideia. Eles se tornam ainda assim mais culpados. Agora, pelo que eles fizeram. Ok? Não pelo que eles deixaram de fazer. Ambas as coisas tornam o homem culpado. Vamos ver então o texto? Olha o versículo 21. Portanto, ainda que aquilo que eles deixaram de fazer, mesmo devendo fazer. Portanto, porquanto, melhor, tendo conhecimento de Deus. Veja, eles deixaram de fazer o quê? Não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Irmãos, o paganismo não é uma religião primitiva da qual o homem gradualmente elevou-se para o conhecimento verdadeiro de Deus. O paganismo não é um estado inferior do qual o homem elevou-se, evoluiu-se e chegou à religiosidade. É o contrário. A verdadeira religião é o estado inicial. E o que está acontecendo agora é uma involução moral e espiritual. Deus nos criou para adorá-lo. E Adão fazia isto antes da queda. Mas quando Adão caiu e nós com eles, os homens deixaram de adorar o Deus verdadeiro e começaram a se envolver com o paganismo. Então, não é o paganismo a religião original. A religião original é a religião de Yahvé, a verdadeira. Só que houve uma involução, por assim dizer. Houve um afastamento, uma corrupção da alma do homem. E ele se afastou de Deus. Como diz aqui, portanto, ou porquanto, tendo conhecimento de Deus. Veja o ponto original. Tendo conhecimento de Deus, agora veja onde estamos. Não o glorificaram, nem lhe renderam graças. Meus irmãos, Spurgeon disse que não há nada mais infeliz do que um homem ingrato. A ingratidão, vocês já perceberam isso? A ingratidão ofende. Você já fez algo para alguém e a pessoa não agradeceu? Parece ser tão ofensivo. Né? Isso machuca tanto a ingratidão. Você fez algo e a pessoa passou e não falou nada. Às vezes é simples. Às vezes você dá bom dia para alguém e a pessoa passa. Se isso é ofensivo entre os homens, quanto mais a Deus. A ingratidão, irmãos, revela um coração perverso. A gratidão revela um coração contente. A pessoa grata é uma pessoa feliz. Uma das bênçãos de Deus que Deus nos dá a nós, seus filhos, é tornar-nos gratos.
é tornar-nos gratos. Uma pessoa agradecida é uma pessoa abençoada por Deus. Porque a perversidade começa com um coração ingrato. Não lhe deram graças. Quando você vai almoçar, você ora dando graças. Antes de você almoçar, antes de você jantar, antes de você lanchar, você para antes e dá graças. Coração grato é uma bênção de Deus. Ter um coração agradecido é uma maravilhosa graça. Mas esses homens não deram graças a Deus, nem o glorificaram. Meus irmãos, as evidências de uma vida alheia a Deus é a falta de desejo de adorá-lo e a falta de desejo de render-lhe graças. Vou repetir. As evidências de uma vida longe de Deus é a falta de desejo de adorar a Deus e a falta de desejo de ser grato a Ele. É incomparavelmente maior, irmãos, o número de pessoas que não prestam culto verdadeiro ao Senhor do que o número daqueles que o fazem. Hoje é um número muito maior de pessoas não prestando culto ao Senhor do que as pessoas que estão prestando. Assim, igualmente, é incomparável o número daqueles que não rendem graças a Deus diante do número daqueles que o fazem. Irmãos, as pessoas não querem ouvir a respeito de Deus. Sabem que Ele existe, mas não querem glorificá-lo. Esse conhecimento por esses homens é suprimido, é rechaçado. E elas não têm desejo de ter Deus na mente. Eles glorificam tudo. Hoje, no dia do Senhor, muitos homens e mulheres se reuniram para glorificarem um time de futebol que vai destruir a vida deles. Eles tornam miseráveis. Tira tudo deles e não lhes dá nada. Para daqui a alguns meses, eles estarem novamente enfurecidos com os mesmos que agora estão exaltando. E não se engane. Você duvida que Satanás usa essas coisas? Deixa eu lhes falar a verdade. Em Cristo. Você tem dúvida que Satanás usa essas coisas para desviar os homens de Cristo? Eu espero que você não duvide. Porque é isso que acontece. Eu vou lhes dizer uma coisa. Amar futebol é um pecado. Gostar do esporte não é pecado. Mas amar essas coisas é pecado. Eu vou lhes dizer mais. Quanto menos dessas coisas no seu coração, melhor será para a sua vida espiritual. Quanto mais dessas coisas no seu coração, pior será para você. Peça a Deus, te dê graça, não perder tempo nessas coisas. Não seja como os homens. Deixe-os na sua idolatria. Você não. Você tem maior riqueza, incomparável. Quanto menos dessas coisas, melhor para a sua alma. Quanto menos dessas coisas, melhor para a sua alma. É de se notar e observar como as pessoas hoje se sentam à mesa para comer, como nós falamos outrora, e não fazem uma oração de gratidão pela provisão do alimento. Comem aquela comida como se ela tivesse aparecido do nada. Comem como animais. Deveriam render graças a Deus, mas não fazem. Pois é o Senhor que dá alimento a toda a carne, porque a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 136, 25. E quanto a você, meu irmão? Você tem prazer em adorar a Deus? Você é grato ao Senhor? Há sempre um canto e uma oração de louvor e gratidão na tua boca? A evidência de um coração longe de Deus é uma falta de desejo de adorá-lo e de lhe render graças.
Mas esses homens não só deixaram de fazer o que deveriam, eles fizeram o que não deveriam. Olha o que diz aí a continuação do versículo 21. Vamos ler juntos? Antes, até o final aí, olha aí. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-lhes. Meus irmãos, eles, julgando-se por sábios, tornaram-se loucos. É o que diz o versículo 22, olha aí. Inculcando-se por sábios, tornaram-se loucos. Meus irmãos, mal os homens se afastaram de Deus, não o conheceram, não o glorificaram, nem lhe deram graças. Qual o resultado disso? Qual é o resultado do afastamento de Deus? Loucura, pensamentos vãos, pensamentos vergonhosos. Antes, depois de se afastarem de Deus, depois de não darem glória a Ele, nem de render-lhe graças, se tornaram nulos, inócuos, vazios em seus próprios raciocínios, maus pensamentos, imaginações vãs, alheios a Deus. A mente do homem, meus irmãos, atenção, a mente do homem nunca é um vácuo religioso. Se houver ausência do verdadeiro na mente de um homem, a mentira estará lá. A nossa mente nunca é um vácuo. Ou a verdade a preencherá, ou o conhecimento de Deus a tomará, ou então pensamentos vãos, pensamentos impuros, pensamentos terríveis tomarão conta da nossa mente. Ela nunca é um vácuo. Tanto que Paulo diz, tendo o conhecimento de Deus, não o conheceram, não o glorificaram, não renderam graças. Antes, pensamentos vãos tomaram o seu entendimento. E o seu coração foi obscurecido. Olha aí. Obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Meus irmãos, em seus raciocínios iníquos e maus, tais homens ficam destituídos de qualquer pensamento frutífero, de qualquer razão de fato. A razão divorciada da fonte de luz que é Deus conduz os homens a um delírio de inutilidade. Irmãos, veja a sociedade hoje. Olhe a sociedade hoje. Nós estamos num manicômio ao céu aberto. Um hospício ao céu aberto. Eu estava vendo a notícia semana retrasada, que era a seguinte, a manchete. Abre aspas. Estava assim. Homem nega beijo para mulher misteriosa e é agredido até a morte na Grande São Paulo. Fecha aspas. Homem nega beijo a mulher misteriosa e é agredido até a morte em São Paulo, na capital. Gente, mulher misteriosa? O que é isso? Aí eu fui ler a matéria. Aí li a matéria. A mulher misteriosa era um homem vestido de mulher. Quem escreve isso são os jornalistas. São as pessoas formadas em faculdades. E vem um homem vestido de mulher e o chamam de mulher misteriosa. Que loucura é essa? Meus irmãos, nós estamos deixando os ímpios pautarem o debate. Nós estamos discutindo se um homem vestido de mulher pode ter filhos. Nós estamos nos rendendo a isso. Que loucura é essa, irmãos? Porque nós temos nos calado. Nós não temos falado a verdade. A insanidade não só está instalada e autorizada, ela é recomendada hoje. Quando a sociedade passa a dar ares de seriedade ao que é loucura. Loucura! Mas isso por quê? Lembram-se? Tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Inculcando-se por sábios, achando-se sábios, tornaram-se loucos.
Mas vamos mais. Olha o que diz o versículo 23. E mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como de aves, quadrúpedes. Veja, meus irmãos, que está falando da ira de Deus, certo? Valdir querido, Rodrigo, Felipe, Vitor, Samuel, Edmila, está falando, Heloísa, da ira de Deus sobre os homens. E veja que os homens acrescentam pecado sobre pecado, está vendo? A raciocínio de Paulo, eles não deram glórias a Deus, eles não lhes deram graças, eles se tornaram luz seus pensamentos, eles se tornaram loucos, invocando-se por sábios, mudaram. Então é um pecado sobre pecado sobre pecado. Então a ira de Deus nunca é em vão. A ira que Deus revela nunca é injusta. E Paulo está elencando os pecados sobre os pecados, dizendo, eles merecem a ira de Deus. Esse é o ponto aqui. Deus não é um Deus, como eu falei no domingo passado, falamos aqui, Deus não é um Deus irado sem razão, um Deus que perdeu o controle. Mas é um Deus justo. A ira de Deus é a sua manifestação justa sobre os pecados dos homens. E veja, então, eles mudaram a glória do Deus incorruptível. Irmãos, não que o homem possa corromper a glória de Deus. Deus é glorioso para sempre. Então, o que Paulo quer dizer quando fala, eles mudaram a glória de Deus? A ideia aqui, meus irmãos, significa apenas que eles trocaram a glória divina como objeto de veneração e adoração por outra coisa qualquer. Então a ideia de mudaram a glória de Deus não é que eles interferiram na glória de Deus, que eles deixaram Deus menos glorioso. Ninguém pode fazer isso. Ele é bendito para sempre, amém, Paulo dirá. A questão é que eles não reconheceram a glória de Deus como algo a ser venerado, mas deram a glória que é devida a Deus à criatura. Essa é a ideia. A criatura em semelhança da imagem de homem corruptível, bem como a de aves, quadrúpedes e répteis. Fica evidente então, meus irmãos, que eles tornaram essas criaturas objetos de sua adoração. Adoraram a criatura ao invés do Criador. Deixa eu falar. Talvez vocês já frequentaram ou frequentam uma academia, um lugar de exercícios físicos. Já viram como as pessoas se comportam lá? Como elas ficam se olhando no espelho? Você acha que isso é normal? Não é normal. Viu como as pessoas, elas lidam com as suas redes sociais, o Instagram, como elas tiram fotos delas, tudo que elas fazem. Adoraram a criatura ao invés do Criador. Isso é a manifestação do pecado. Cheias de si, embriagadas de si mesmas. Adoraram a criatura ao invés do Criador. Versículo 24. Por isso, olha aí, a retribuição de Deus tem um motivo justo. Olha o que eles fizeram. Olha os pecados. Olha como deixaram a Deus. Olha como se meteram em idolatria, eles mesmos, com as criaturas. Por isso, então, veja, não é sem motivo. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia, pelas concupiscências do seu próprio coração, para desonrarem o seu corpo entre si. Irmãos, esses homens já haviam acolhido em seus corações a imoralidade. Deus, então, como juiz, os entregou à vontade deles. Deus confirma judicialmente a decisão que esses homens tomaram e os entrega as consequências dessa decisão. Aqui, o pano de fundo, o quadro que Paulo pinta aqui é como se fosse de um juiz num tribunal. Ele vê o pecado, ele vê a culpa, ele dá a sentença e entrega. A ideia é essa. Esses homens negaram a Deus, rejeitaram a Deus, se inflamaram em suas mútuas paixões. Então Deus decretou o quê? Entregá-los aos seus pecados como consequência. E é interessante isso. Isso aqui é muito importante. Isso aqui é terrível ao mesmo tempo. Um dos juízos de Deus mais terríveis é quando ele entrega os homens aos seus pecados. Quando ele deixa que o homem viva em pecado
Esse é um dos juízos mais terríveis. E é isso que Paulo quer dizer. Deus os... Tanto que Paulo vai repetir essa expressão várias vezes. Deus os entregou. Deus os entregou. Porque, irmãos, eis um juízo terrível. Quando Deus abandona um homem, quando Deus abandona uma mulher, Valéria, em seus pecados. Isso levará esses homens, como leva, às concupiscências do seu próprio coração se demonstrarem na desonra do seu próprio corpo. Eles desonram os seus corpos entre si. A promiscuidade, a vergonha, a exposição. Irmãos, o que Paulo declara aqui é muito solene. Deus não vai contender com o homem para sempre. A Bíblia deixa muito claro que há limites para a misericórdia de Deus. Há um limite para a sua graça. E Ele está decidido a não derramar sua misericórdia para sempre sobre pessoas impenitentes, pessoas que não abandonam seus pecados. Sim, meus irmãos, é verdade que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã sobre aqueles pecadores que são eleitos para a vida, que são amados por Deus, que em resposta a Deus abandonam seus pecados e amando a Deus se consagram a eles. Sim, a estes Deus sempre terá deles misericórdia. Mas, porém, os obstinados de coração e os de dura cerviz não devem esperar a paciência de Deus para sempre. Para esses irmãos, certamente a paciência de Deus tem limite. Daí, Deus os entregou. Deus desistiu deles. A história de Israel demonstra isso. Deus enviou seus profetas ao povo de Israel, chamando várias vezes ao arrependimento. Porém, eles não deram ouvidos. Por isso, o Senhor Deus os entregou à destruição. Olha o que diz Esdras, quando fala de Judá, sobre o cativeiro babilônico. Esdras capítulo 5. Depois que nossos pais provocaram a ira de Deus dos céus, mesma maneira que Paulo fala em Romanos, a ira de Deus se revela dos céus contra a impiedade. Esdras diz a mesma coisa. Nossos pais provocaram a ira de Deus dos céus e Deus os entregou. Tá vendo a teologia de Paulo? De onde ele tira a teologia dele? É do Antigo, Miriam. É do Antigo Testamento. A ira de Deus veio sobre o povo dele, porque o povo dele o rejeitou e Deus os entregou. A mesma linguagem de Paulo. Então veja que esse é um tema das Escrituras, isso é uma verdade para todos os tempos. E aí então diz o texto, Deus os entregou nas mãos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, o caldeu, o qual destruiu esta casa, o templo, e transportou o povo para a Babilônia. Esdras 5:12. E falando dessa ideia de Deus entregar e abandonar o homem aos seus pecados como juízo da parte dele, esse texto que eu lerei agora de Provérbios é um dos textos mais terríveis da Bíblia. Diz assim Deus, mas porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseram a minha repreensão. Também eu, Deus, me rirei na vossa desventura. E vindo o vosso terror, eu zombarei. E vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia, então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não hão de me achar. Por quê? Por quê, irmãos? Porque Deus é mau? Porque Deus tem prazer em abandonar a gente que não tem pecado nenhum e Deus é um Deus que gosta de punir? Não, porque aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Não quiseram o meu conselho domingo após domingo. Domingo após domingo. Eles vieram e ouviram e não se submeteram. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Você já pensou, meu irmão querido, está entregue aos seus conselhos? Você já pensou ficar sem esse livro? Irmãos, eu fico pensando, eu sou um pastor.
Eu tenho esse livro aqui em casa. Mesmo com esse livro aqui na minha casa, eu já sou tão tentado. Eu tantas vezes sou inclinado a maus caminhos. Se Deus o tirasse de mim, se Deus me entregasse as minhas disposições, o que seria de mim? Veja, o juízo de Deus diz: rejeitaram o meu conselho, então que se fartem dos seus. A pior coisa, meus irmãos, que pode acontecer a alguém, o pior juízo que pode acontecer ao pecador é que ele tenha a permissão para continuar pecando, sem qualquer restrição divina. É interessante que eu estava lendo um teólogo, o teólogo Emily diz assim: é interessante como nós confundimos misericórdia de Deus com relação a pecado e permanecer em pecado. Muitas pessoas acham que Deus está exercendo misericórdia quando não os pune por causa dos seus pecados. Em que sentido? Eu estou pecando, eu continuo pecando, e não acontece nada comigo. Então é porque Deus está tendo misericórdia de mim. Não é. É pelo contrário. É porque Deus está te julgando. Não é misericórdia. Misericórdia seria se Deus te corrigisse. Porque todo pai que ama, corrige o filho. Misericórdia seria que quando você começasse a pecar, viesse uma vara em você. Viesse um irmão crente ou uma irmã crente e te exortasse a misericórdia. Mas se você e eu fazemos algo de errado e nada acontece, e tudo parece estar indo bem, não tem nada de misericórdia nisso. Pelo contrário, é um terrível juízo. É Deus entregando os homens aos seus pecados. Lá em Oséias, se nós tivéssemos tempo, mas eu te desafio a chegar em casa e ler Oséias 4. Lá em Oséias 4, Deus fala do reino do norte, de Efraim, que era também chamado o reino do norte, chamava-se também Efraim, que era a maior tribo, uma das maiores tribos. Diz assim Deus, depois de falar dos pecados de Efraim e da falta de arrependimento dele, Deus diz assim: seja entregue, Efraim, aos seus pecados. Seja entregue, Efraim, aos seus pecados. Eles amaram os pecados, então sejam eles entregues aos seus pecados. Lembra de Judas? Iscariotes. Lembra? A Bíblia diz que após o bocado, Judas ter tomado o bocado e colocado na boca um pedaço de pão molhado ali na mesa, após o bocado, imediatamente entrou Satanás em Judas. Então Jesus disse: o que pretendes fazer, faze-o depressa. João 13, 27. Você percebe o movimento? Jesus entregando Judas. Jesus, ele muitas vezes pregou a Judas. Judas Iscariotes, muitas vezes, irmãos, olha que situação, irmãos. Veja, isso acontece com você. Isso pode estar acontecendo com você hoje à noite, aqui, nesse lugar. Você veio ouvir a palavra de Deus todo domingo, mas você não tem mudado. Judas foi assim também. Ele ouviu por 3 anos, da boca do próprio Jesus, do Filho de Deus encarnado, a doutrina, o ensino, a repreensão, a exortação. Mas ele não creu. E aí então chegou o dia, o fatídico dia, e Jesus o entregou a Satanás. E Jesus não mais fez nenhum apelo. Yara. E Jesus mais não contendeu com Judas. Simplesmente disse: o que você tem que fazer? Faz-o depressa. E o texto de João diz assim: e eis que quando ele saiu, era noite. E ele entrou nas trevas para sempre. Em Apocalipse, tem uma nota lá no final do livro, muito solene, antes do julgamento e do juízo de Cristo. E Apocalipse fala do último dia, do juízo. Lá tem uma nota muito solene. Olha o que Jesus diz. Lá no final do livro de Apocalipse. Ele diz assim, olha: continue o
injusto fazendo injustiça, continue o imundo ainda sendo imundo. Talvez eu e você esperássemos uma palavra melhor, né? Imundo, largue a imundícia. Injusto, pare. Continue. Continue o injusto a praticar a injustiça. Continue o imundo na sua imundícia. Como você tem ouvido a palavra do Senhor? E como ela tem ou não transformado. Lembre-se que a misericórdia do Senhor pode ter um fim para você, se você não voltar-se a Ele. Você não vai embora daqui hoje sem saber disso. Eu peço ao Espírito Santo de Deus que te incomode até que você se renda a Cristo. Até que você vá a Ele. Uma coisa mais cara. Como aquele que é mais precioso. Para te despertar para uma vida. Comunhão e santidade. E certeza de salvação. Versículo 25 diz assim. Continua dizendo sobre como eles são culpados e por que são culpados. Pois eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito eternamente. Amém. Irmãos, eu amo essa frase de Paulo aqui. No meio do texto ele diz assim, falando dos pecados dos homens, ele diz assim, eles mudaram a verdade de Deus em mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador. Aí Paulo explode em adoração, o qual é bendito eternamente. Amém. Significa Sanira querida, significa minha irmã Cida, meu querido Diego, meu querido Isaac, significa que nada pode subtrair de Deus a sua glória, ainda que os homens não deem glória a Ele, ainda que os homens mudem a verdade dele em mentira, Ele é bendito para sempre e eternamente. Amém. E naquele dia de Cristo, todo joelho desses homens também se dobrarão. Toda língua, obrigatoriamente, desses homens reconhecerá que Cristo é o Rei eterno, o Filho de Deus. Isso será para a glória de Deus. É verdade que esses homens, rilhando os dentes. Lembra que diz a Bíblia que no inferno haverá choro e ranger de dentes? Não diz lá? Haverá choro e ranger de dentes. O choro é tranquilo de entender, né? A situação, né? Do choro, do lamento. Mas o ranger de dentes a gente nem sempre entende direito. Ranger de dentes é ódio de Deus. Tanto que quando Estevão defendia a Cristo Jesus, lá em Atos 6, 7, 8, o texto diz que quando Estevão fez a sua defesa, termina a defesa de Estevão, diz assim, e rilhavam contra ele os dentes, de raiva. Aqui a ideia é essa. Esses homens, no dia do juízo, no inferno, eles lá ainda terão ódio de Deus. Mas já não adiantará. Porque Deus os destruirá eternamente. Eu peço a Deus que nós entendamos essas realidades. Elas sejam tão claras para vocês, irmãos, como vocês me veem aqui. Que há um inferno. Todos aqueles que mudaram a verdade de Deus por mentira não subtrairão de Deus nenhuma parte de sua glória. Pelo contrário, Deus será bendito eternamente, para todos sempre. E eles, condenados e destruídos pela eternidade. Versículo 26 e 27. Por causa disso, e Paulo repete a ideia,
os entregou Deus. Está vendo? Novamente. Por causa disso, Deus os entregou Deus a paixões infames. Que paixões infames? Olha aí, vai explicar. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo torpeza, atos vergonhosos, torpeza, homens com homens, recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. Irmãos, aqui é claro a descrição da prática pecaminosa e pagã da homossexualidade ou do homossexualismo. Homossexualismo é pecado. Homossexualismo é antinatural. É uma abominação diante de Deus. É o corromper daquilo que é mais elementar. Lembra que quando Deus começou, na sua graça e poder, fazer o mundo, do nada, criar o mundo? Ele diz, então, lá em Gênesis, que homem e mulher os criou. Macho e fêmea os criou. A sua imagem e semelhança. A coisa mais elementar. Macho e fêmea. Homem e mulher. A relação homossexual, ela é antinatural. Irmãos, Paulo começa mostrando isso com relação às mulheres. Veja aí. Veja a expressão de Paulo. Porque até as mulheres mudaram o modo natural de suas relações íntimas por outro, contrário à natureza. Irmãos, Paulo menciona aqui as mulheres em primeiro lugar, dos homens, porque tinha o propósito de acentuar quão grosseiro é este mal e pecado da homossexualidade. Uma vez que as mulheres são reconhecidas ordinariamente como a última fronteira da sensatez e do recato. Hoje não mais, talvez, infelizmente. Isso mostra a degeneração e corrupção da nossa sociedade. Mas as mulheres, talvez não tanto hoje, mas antigamente sempre foram a última fronteira da sensatez e do recato. Os homens, muitas vezes, ultrapassam a sensatez e o recato, mas as mulheres sempre são mais prudentes, mas não mais. Não mais. Até as mulheres, aquela última fronteira, ultrapassou o limite. E se envolver em relações íntimas, contrário à natureza. Você já ouviu as conversas das meninas hoje? Nos colégios? Meninas beijando meninas. Você sabe disso? É isso que tem acontecido. Isso tem sido feito naturalmente. Meninas beijando meninas. Meninas namorando meninas. Meninas novas. O juízo de Deus não tarda. Nós devemos discernir os sinais do tempo. Pai e mãe, zelem por vocês mesmos, por vossa alma, pela alma de seus filhos. Que dias maus os nossos. Que dias maus os nossos. Só junto de Cristo. Só apegado a Ele será possível ser preservado. Que dias maus os nossos. Que dias maus os nossos. Que dias terríveis os nossos. Veja agora, versículo 27. Semelhantemente, os homens também, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram. A ideia de se inflamar é um desejo pecaminoso, incontrolável. A ideia de inflamar-se. Eles não controlam mais. Vejam as
as passeatas LGBT, e aí, continuação das letras. Veja as passeatas, eles não se controlam mais. Eles não têm mais controle sobre si. Eles perderam todo o domínio próprio. Como poderiam tê-lo se afastaram de Deus, de seu Espírito, do qual o fruto é também domínio próprio. Mas eles não os têm mais. Eles se inflamaram em suas mútuas paixões. Eles não têm mais controles de si mesmos. Por se afastarem do Criador, perderam toda a honra da imagem e semelhança dele e se parecem como animais. Se parecem como animais. Violentos, implacáveis, desejando saciar os seus desejos mais terríveis e perversos. É o que nós vemos ao nosso redor. E se vocês, irmãos, acham que está ruim, prepare-se. 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 Se você acha que está ruim, prepare-se. Quando Paulo fala sobre homossexualidade, Paulo não fala dentro de um contexto de uma sociedade que aprovava a heterossexualidade. Muitos homossexuais de uma teologia gay olham para Paulo e dizem: os textos de Paulo são frutos da sua época, uma época retrógrada, uma época que não havia evoluído, uma época de restrições terríveis. Não. Quando Paulo escreve o que escreve aqui, e a quem escreve, aos romanos, Paulo vive uma sociedade que aprova e vive com a homossexualidade muito bem. A elite de Roma era praticamente toda homossexual. Só um exemplo. Nero tomou um menino chamado Esporo e o castrou para ser sua esposa. Nero. Ou seja, o imperador. Era ou não isso recomendado? Era isso não ou não a virtude aos olhos dos pagãos romanos, quando Paulo escreveu? O imperador o fazia. Posteriormente, Nero juntou-se com outro homem e casou-se com ele. Mas agora Nero era a esposa. E o homem fazia o papel de seu marido. Paulo está escrevendo uma sociedade que estava já estruturada, reconhecendo a homossexualidade como um direito e como uma virtude. E Paulo escreveu o que escreveu. Lembra do que Paulo diz quando escreve a primeira carta aos Coríntios, capítulo 6? Ele diz assim: não vos enganeis. Aí ele vai citando um número de pecados e de pecadores, dando a característica de cada um, os quais não entrarão no reino. Entre eles, Paulo diz assim: nem os efeminados, nem os sodomitas entrarão no reino. É claro, a não ser que, como nós, pela graça, se arrependam. Mas eles não entrarão, se não se arrependerem. Mas é interessante as palavras gregas para efeminados e sodomitas. Efeminados, ali no grego, lá em 1 Coríntios 6, significa aqueles homossexuais que fazem o papel da mulher. E sodomitas são os homossexuais que fazem o papel do homem. E o que nós encontramos hoje? Exatamente. Quando você vê um casal homossexual, você reconhece quem faz ali o papel de homem e quem faz ali o papel de mulher. Agora perceba uma coisa. Lembra que Paulo diz que os homens sabem que Deus os criou, mas não querem sujeitar-se a esse Deus? Lembram-se? Até os homossexuais, eles se prendem, por assim dizer, e reconhecem a estrutura. E você perguntou por que os homossexuais lutam para se casarem? Irmãos, por que os homossexuais querem o direito de casar?
E eles são um casal e depois querem também o direito de adotarem. Por quê? Porque a estrutura que Deus colocou no coração deles é a estrutura familiar. Ainda que sejam promíscuos, eles têm que dar a aparência da estrutura. Tem que haver um casamento. Tem que haver uma família. Ainda que seja corrompida. Ainda que de fato não seja uma família. Mas veja como há no coração deles. Há no coração deles a estrutura que Deus colocou na criação. Por isso eles lutam por esses direitos. Porque se não fosse assim, para que casar, gente? Já que eles são contra aquilo que o cristianismo de fato estabelece. Mas não. Querendo ou não, eles reconhecem a ordem, a estrutura da criação. Embora a tenham corrompida. Mas eles reconhecem. Eles reconhecem como deve funcionar. Como é o ideal. Só que, obviamente, distorcido. Porque o pecado distorceu o entendimento deles. Eles veem o valor da família. Só que não como deveria. Porque o pecado tornou os pensamentos deles nulos em si mesmos. Eles se moldaram à estrutura, mas a desviaram com perversidade. Homossexualismo é pecado. Irmãos, homossexualismo, meus irmãos, não consiste, meus irmãos, em um comportamento adquirido ou herdado geneticamente. Não tem nada disso. Hoje se discute até em igrejas, viu? Tem até teólogos discutindo isso. Se a homossexualidade tem alguma coisa de genética. Homossexualidade, segundo a Bíblia, é antinatural. É pecado. É ir contrário ao que é mais elementar, mais básico na criação de Deus. E nós temos que nos levantar. E haverá um preço. Não se enganem. Haverá um preço. Eu estava vendo um pregador, eu vou terminar aqui. Eu estava vendo um pregador, um fiel pregador, e ele dizia assim: eu não quero ir para o céu sem cicatrizes. Eu não quero ir para o céu sem cicatrizes. Eu também não, Senhor. Eu também não. Dá-me a graça, ó Deus. E dá graça a todo o fiel que aqui se encontra. De levar no corpo as marcas de Cristo Jesus. Dá-nos a graça, ó Pai. Sofrer pelo Teu nome. Dá-nos a graça, ó Deus. De sermos considerados dignos de sofrer afrontas pelo nome de Cristo. Abençoa-nos, ó Deus. Abençoa-nos, ó Deus. E pelos nossos lábios a verdade seja conhecida. E as almas sejam desafiadas. E muitos pecadores possam ser salvos pela verdade que liberta. Haverá um preço. E eu creio, irmãos, que chegou a hora, e já passou da hora, de nós começarmos a pagar. Talvez a igreja do Brasil não seja tão perseguida, porque ela não seja tão fiel. Chegou a hora, meus irmãos, de nós começarmos a pagar. O fim está próximo, irmão. Logo vem o dia e não tarde. Que nós tenhamos as marcas do nosso amor por Cristo, como Ele tem as marcas
do seu amor por nós. Vamos orar? Deus santo e bendito, ó Pai, ajuda-nos a orar, porque nós não sabemos orar como convém. Ó Deus, nós temos olhado ao nosso redor e vemos os dias maus no qual nós estamos. Vemos que os homens, tendo rejeitado ao Senhor, inculcaram-se por sábios e tornaram-se loucos. O melhor deles, ó Deus, está doente da cabeça, enfermo do coração. Mas como se isso não bastasse, ó Deus, nós olhamos para dentro de nós e vemos tantas coisas terríveis ainda. Ó Deus, venha nos purificar e santificar no meio de uma geração má e perversa. Faça com que a nossa vida brilhe como luzeiro nas trevas, ó Deus. Abra nossa boca para que falemos a verdade em amor. Ó Deus, abra nossa boca para que de alguma maneira alguns sejam salvos. Ó Deus, abra nossa boca para que aquelas pessoas que se desviaram do pecado da homossexualidade possam conhecer a graça e o amor de Cristo. Para que eles possam retornar à imagem de Cristo. Ajuda-nos, ó Deus. Dá-nos coragem e amor. Amor e coragem. Livra-nos deste mundo mau, ó Deus. Guarda-nos nele, como guardaram o Senhor a José no Egito e a Daniel na Babilônia. Guarda-nos também. Guarda-nos também fielmente em tua palavra. E dá-nos a graça de pagarmos o preço. Mas dá-nos coragem. Porque sem ti, ó Deus, nós retrocederemos. Dá-nos coragem. Dá-nos a graça de termos coragem. E amor. E amor. Amor por ti, ó Deus. Amor por teu filho. Amor pela verdade. Enche o nosso coração do teu amor. E a boca falará do que está cheio, o coração. Tem compaixão de nós. Ó Deus, guarda o teu povo e a tua igreja. Abençoa-nos. Em nome de Cristo nós oramos. Com perdão dos pecados. Amém.